Bom, então, essa parte inicial, né, essa introdução ao aprendizado de máquina, é só mesmo para contextualizar vocês sobre o que é esse assunto. Algumas pessoas já devem ter lido a respeito, para outras talvez seja novidade. Mas, basicamente, o aprendizado de máquina, ele engloba, né, um conjunto de regras, de algoritmos, de procedimentos que tem como objetivo extrair informações a partir dos dados e dessas informações tomar alguma decisão, tá? Então, a gente diz até que a área de aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial, justamente porque a gente tenta automatizar os processos para que a máquina, né, o computador, ela possa extrair essas informações, extrair esses padrões, a fim de tomar uma decisão, tá? Então, qualquer tipo de algoritmo que tenha esse objetivo está dentro da área do aprendizado de máquina. E aí, eu peguei essa figura da internet e fiz uma adaptação, porque a princípio eles dividem em três grupos, mas eu fui incluir um quarto grupo, tá? Que é o aprendizado semi-supervisionado. Mas basicamente, quais são as divisões? A gente tem o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, que é essa bolinha azul, o aprendizado por reforço, que é essa bolinha laranja, e o aprendizado semi-supervisionado, que foi esse aprendizado que eu inseri nesse esquema, que é uma combinação do aprendizado supervisionado e do aprendizado não supervisionado. E aí, nessa primeira aula, a ideia é falar um pouquinho, né, do que consiste cada um desses aprendizados. Então, o aprendizado supervisionado é o aprendizado que eu acredito que todos vocês já tenham visto em algum momento, né? Então, para quem fez estatística comigo, lá no final do curso eu falei alguma coisinha sobre regressão linear, sobre regressão logística. O Gabriel, que já está há mais tempo vendo essa parte de aprendizado de máquina, já ouviu falar de redes neurais, já ouviu falar de KNN, já ouviu falar de árvore de decisão. E o que é exatamente esse algoritmo, né, esse aprendizado supervisionado? É quando eu tenho um conjunto de dados que eu tenho a resposta, eu tenho um rótulo. Então, quando eu forneço para minha máquina, né, vamos dizer assim, para o meu computador, um conjunto de dados, e eu informo para ele também qual é a minha variável resposta, eu vou estar trabalhando com um aprendizado supervisionado. Então, basicamente, a partir de dados conhecidos, a gente tem, né, as informações, a gente coleta essas informações e, juntamente com essas informações, eu tenho as respostas dessas informações. Então, vamos imaginar, agora que a gente está falando de coronavírus, né, que o Gabriel até me passou um conjunto de dados sobre o assunto. Imagine que eu tenha lá várias variáveis de pacientes, então idade, sexo, se tem febre, se não tem, tosse seca, sim ou não, alguns exames biológicos, né, exame de sangue, várias variáveis, e tem uma variável resposta que seja do tipo positivo ou negativo para coronavírus. Então, a ideia é que, ao fornecer esses dados conhecidos, né, com todas essas variáveis explicativas, mais essa variável resposta, que seria o paciente ter ou não ter o coronavírus, a ideia ao construir esse modelo, o que a gente está buscando? Algum modelo matemático, né, alguma formulação que possa, então, prever, a partir daquelas variáveis explicativas que eu forneci, se aquele paciente tem ou não tem coronavírus, por exemplo, sem ter a necessidade de fazer um teste, que seria a nossa referência, que seria o nosso padrão ouro. Então, como eu forneci para o modelo?
essa variável resposta, a gente diz, então, que o aprendizado é supervisionado, tá? Então, nesse aprendizado, o objetivo é a gente encontrar os parâmetros ótimos para que a gente possa ter um modelo que possa explicar da melhor forma possível, mas que também seja um modelo generalizável, que eu possa pegar esse modelo e talvez aplicar em qualquer tipo de população, ou se é só para a população brasileira, mas que eu consiga aplicar para diferentes pessoas. Então, essa é a ideia da generalização. Com relação ao aprendizado supervisionado, a gente costuma dividir em dois grupos, que é a regressão e a classificação. Qual a diferença da regressão para a classificação? A regressão é quando a minha variável resposta é uma medida contínua. Então, vamos imaginar que eu quisesse gerar um modelo para prever a pressão sanguínea de um paciente. Então, já que essa minha variável resposta, a pressão sanguínea, eu estou medindo como uma variável quantitativa, contínua, então eu vou utilizar modelos de regressão. Agora, se eu quero trabalhar com o mesmo tipo de problema, né? Predizer lá a pressão sanguínea, mas essa pressão ela está categorizada em baixa, alta e normal, então agora minha variável resposta ela já é qualitativa. Então eu passo a denominar o meu modelo de classificador. Então eu tenho uma classificação. Então a gente vai ver também que alguns algoritmos são usados para regressão, por exemplo, a regressão linear, porque a variável resposta é contínua. Outros algoritmos são utilizados só para classificação, que é o caso da regressão logística. Apesar da regressão logística ter a palavra regressão, para o aprendizado de máquina, ela está no grupo de classificação, porque a variável resposta ela é qualitativa binária. Mas eu tenho alguns algoritmos que funcionam muito bem para problemas de regressão, como problemas de classificação. Então, por exemplo, uma árvore de decisão, uma rede neural, ok? Que é tudo isso que a gente vai ver ao longo dessas aulas. Bom, então, um exemplozinho, regressão seria um modelo para prever qual a temperatura do dia seguinte. Como a temperatura vai ser uma variável quantitativa, contínua, então a gente tem um problema de regressão. Agora, se eu quero prever se vai fazer frio ou calor, variável qualitativa, então é um problema de classificação. No aprendizado não supervisionado, a gente não tem aquele nosso rótulo, a gente não tem a variável resposta, a gente não conhece, né, a que classe pertence aquela observação, ou que valor de desfecho teria aquela observação. No aprendizado não supervisionado, a gente simplesmente quer encontrar grupos naturais. O que seriam grupos naturais? Grupos que se assemelham. O que eles têm em comum? Que eles se agrupam dessa forma. Então, para isso, a Dara já sabe tudo de não supervisionado, porque ela adora fazer cluster. Então, são os famosos clusters. Ou seja, a gente está buscando agrupamentos dos nossos dados. Então, vamos imaginar que a gente tivesse um conjunto de animais, mas que eu não soubesse, sei lá, se é cachorro, se é gato, se é papagaio, se é... Não tem essa informação, ou seja, não tem essa variável resposta. O que os algoritmos vão fazer? Eles vão começar a olhar várias variáveis explicativas e vão buscar similaridades. Ah, então esses animais têm pena, então vamos agrupar porque eles possuem pena. Ah, não, esses animais aqui já são mais similares porque eles possuem pelos. Ah, mas com relação ao focinho, difere nesse formato. Então, eles vão buscando grupos naturais, mas sem a gente saber, então, esse rótulo real. A gente não tem essa variável resposta. E outra utilização também do aprendizado não supervisionado é por exemplo, na extração de variáveis. O que é isso? Às vezes a gente tem um conjunto de dados com muitas variáveis explicativas, mas poucas observações. E aí a gente vai ver que os algoritmos, eles não funcionam muito bem quando eu tenho poucas observações e muitas variáveis. Então, o que eu preciso fazer previamente é uma
seleção dessas variáveis. Eu preciso diminuir um pouco essas variáveis. Então, às vezes, a gente consegue reduzir esse número de dimensões utilizando alguma técnica não supervisionada. Mas isso vai ser mais para frente no curso. Aqui é só para vocês terem ideia de que o aprendizado não supervisionado, eu não tenho esse rótulo, eu não tenho essa minha variável resposta. No aprendizado semi-supervisionado, como eu falei para vocês, é uma combinação. Então, quando que esse aprendizado é muito utilizado? Vamos imaginar que eu tenha... voltar para o coronavírus de novo. Eu consegui lá aquele meu teste de biologia molecular, sei lá, para 20 pessoas. Então, 20 observações do meu conjunto de dados, eu tenho a minha variável resposta, porque eu vou saber se a pessoa tem ou não tem coronavírus. Mas eu tenho mais 80 pessoas sem esse rótulo. Então, o que que acontece? Eu não tenho condições de aplicar para essas 80 pessoas, porque o teste demora, o teste é caro, o teste tem vários problemas. Vamos imaginar essa seguinte situação. Então, qual é a ideia do aprendizado semi-supervisionado? A gente pega aquelas observações que estão rotuladas e a gente busca, a partir dessas observações, busca similaridades dessas observações rotuladas com as observações que não receberam rótulo. Então, a gente começa a observar, em relação àquelas observações que não tem rótulo, que eu não sei, eu não apliquei o teste, a quais observações elas são mais parecidas. Então, a gente começa a ver, né, grupos e tenta buscar nesses grupos quais observações ficaram mais próximas daquelas observações que receberam rótulo. Então, vamos imaginar, o paciente 1, eu apliquei o teste e ele deu positivo para coronavírus. Os pacientes 35, 47, 53, 94 e 99 apresentaram características, ou seja, variáveis explicativas muito semelhantes a esse paciente rotulado. Então, eu vou atribuir a esses pacientes o mesmo rótulo. Então, no final, eu tinha 20 pacientes com teste, eu passo a ter um conjunto de dados de 100 pacientes com resultado do teste. E agora, tendo um conjunto maior, eu vou conseguir fazer um modelo para predizer para novos pacientes. Aí vocês poderiam ter perguntado, mas você não podia ter feito o modelo logo com os 20 pacientes? Não, porque a gente precisa de um número maior para poder fazer um modelo. Existe uma regrinha básica, que para cada variável que a gente coloca no modelo, a gente tem que ter 10 observações. Tá? Então, se eu tenho 20 variáveis, eu tenho que ter, no mínimo, 200 observações. E como a gente quer gerar um modelo que seja generalizável, ou seja, que eu possa aplicar para qualquer grupo, o ideal é que a gente tenha mais observações, então, para que a gente tenha uma melhor representação, tá? Mas isso é só uma ideia do semi-supervisionado, é claro. Vai ter uma maior taxa de erro, mas é uma forma de contornar quando a gente tem alguma dificuldade em relação ao número de observações rotuladas. Bom, e o último aprendizado é o aprendizado por reforço. Esse aprendizado, ele é muito utilizado na parte de robótica, porque a gente tenta ensinar para a nossa máquina o que é certo e o que é errado por meio de recompensa e punição. Então, se a gente observar esse desenho, é como se eu tivesse lá o nosso robozinho, e aí o robozinho ele toma uma iniciativa. Se ele, né, se dirigir ao fogo, ele vai receber uma punição. Então, quando ele recebe essa punição, ele armazena essa informação e, né, ele já sabe que da próxima vez ele vai evitar essa tomada de decisão. Então, é como se a gente fosse ajustando as tomadas de decisão. Então, o ambiente vai fornecer os dados, o agente toma uma decisão, né? Dessa decisão, ele age,
e a partir dessa ação a gente fornece uma recompensa ou uma punição para que ele possa tomar a próxima decisão. Tá? Então, por exemplo, um braço mecânico, né? Quando eles estão programando, vai muito disso. O braço foi muito para cima, então você toma uma punição de não subir muito para um braço mecânico. O braço foi muito para o lado, toma uma punição, foi para o lado certo, uma recompensa e assim sucessivamente. Mas esse aprendizado a gente não vê aqui no curso e eu também nem tenho conhecimentos para falar muito sobre esse aprendizado. Eu tô no por reforço. Não está aparecendo para vocês? Me deem um feedback se vocês estão vendo o slide por reforço. Para mim tava, agora você voltou semi-supervisionado, né? Para mim tá por reforço. Talvez esteja com um delay, alguma coisa assim. O meu tava no do reforço com o robozinho no foguinho, agora tá no semi-supervisionado de novo. Agora Voltou pro reforço? Agora sim. Só a Dara que não está conseguindo ver, é isso? Alô, Dara? Oi, acho que só eu sim, que eu não tô conseguindo ver. Pra mim tá parado pra sempre naquele outro slide. Não mexeu, não alterou em nada. Agora eu tô vendo mudanças. Saiu? Então, agora sim. Vamos ver se vai. Foi agora? Foi sim. Tá, qualquer coisa me avisa de novo, tá? Tá bom. Bom, então, basicamente a gente tem esses 4 aprendizados. O supervisionado, quando eu tenho rótulo. O não supervisionado, quando eu não tenho rótulo. O semi-supervisionado, quando eu tenho uma combinação desses 2 aprendizados. E o por reforço, que é essa ideia de recompensa e punição. Então, a princípio, o meu foco vai ser o aprendizado supervisionado. E aí, quando eu conseguir concluir todo o aprendizado supervisionado, se a gente ainda tiver tempo, eu espero que não, porque aí vai significar que a quarentena já acabou, né? Mas se a gente ainda tiver tempo, a gente entra no aprendizado não supervisionado. Bom, e aí, para a gente aplicar um aprendizado supervisionado, a gente precisa passar por etapas essenciais. Então, basicamente, quais são as etapas? A primeira delas, e é que a gente gasta mais tempo, é a preparação dos dados. Infelizmente, a gente não consegue dados perfeitos, com todas as variáveis preenchidas, com uma grande quantidade de observações, com as variáveis mais explicativas possíveis, a gente não tem essa situação. Então, a gente precisa contornar isso. E esse vai ser o foco da aula de hoje, preparação dos dados. Depois que eu preparo os meus dados, que eu tenho tudo bonitinho, eu vou para a escolha do algoritmo. Tá, é problema de classificação ou de regressão? Quantas variáveis eu tenho? Que tipos de variáveis explicativas eu tenho? Eu quero um modelo que seja bem interpretável ou eu já posso trabalhar com uma caixa preta? Então, a gente começa a tomar algumas decisões para fazer a escolha do algoritmo. Normalmente, para poder colocar depois qual o melhor modelo e utilizar na prática aquele modelo com melhor desempenho. Escolhi, então, os meus algoritmos. Deixa eu passar aqui. Ah, não, tá. Escolhi, então, meus algoritmos, eu vou para a etapa de treinamento, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Treinei meus modelos, vou avaliar. E aí, será que os meus modelos estão tendo bom desempenho? Olha, nem tanto. Então, será que dá para a gente ajustar os parâmetros do modelo? Será que se a gente mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele começa a ter melhor desempenho? Então, depois que eu tenho um modelo que eu acho que é o melhor que eu consigo, a gente passa a usar esse modelo na realidade, que é a predição, para ver se ele realmente está fazendo boas predições. Então, a etapa de preparação dos dados, basicamente, ela consiste na eliminação manual de atributos. Isso tudo é o que a gente vai ver hoje na próxima aula, né? No próximo PDF. Integração de dados, amostragem de dados, dados desbalanceados,
limpeza de dados, transformação de dados e redução de dimensionalidade. Na etapa seguinte, que é a escolha do algoritmo, como eu falei para vocês, essa escolha ela vai se dar muito em detrimento das características desse algoritmo. Então, eu preciso de um algoritmo rápido, talvez sendo um modelo que realiza a predição em tempo real. Então, eu não posso ter um algoritmo que vai ter um longo tempo de treinamento. Eu preciso de um algoritmo com rápida velocidade. Memória. Às vezes a gente não tem acesso a uma ferramenta com uma boa memória. Então, a gente precisa de modelos mais simples, que não vão exigir tanto da memória do computador. O desempenho, né, a acurácia preditiva para novos dados. Então, isso é uma característica importante. Será que esse algoritmo ele vai ter uma boa generalização quando eu fornecer dados que ele ainda não viu? Transparência ou interpretabilidade. Às vezes a gente pega um modelo maravilhoso, mas que a gente não consegue interpretar os resultados. Então, às vezes, utilizar isso na prática clínica, por exemplo, para um médico utilizar isso, é mais fácil pegar um desempenho um pouquinho inferior, mas que já tem uma melhor interpretação. Então, a gente vai ver tudo isso. E aí vem a etapa do treinamento. Escolhi meu modelo, foi o quê? Uma regressão linear, logística, um KNN, um naive Bayes, uma árvore de decisão, uma floresta aleatória, uma rede neural, uma máquina de vetor de suporte. Escolhi, então, eu vou para a etapa do treinamento. O treinamento, basicamente, é o quê? A gente fornecer para os dados, né? Fornecer para os dados, não. Fornecer para o algoritmo os dados. Lembrando que esses dados estão rotulados, ou seja, o algoritmo ele vai aprender e ele vai também saber qual é a resposta para aqueles padrões que ele está identificando naqueles dados. Eu costumo até falar, eu já fiz essa analogia, que é como se a gente tivesse um aluno, nosso algoritmo é um aluno. A fase de estudo para a prova é o treinamento. Então, o aluno tem o quê? Ele tem acesso a material. Então, ele vai começar a estudar, vai começar a identificar os padrões, vai começar a obter as informações. Quando chega na hora da prova, o que acontece? Ele já está treinado. Só que na hora da prova, a gente vai fornecer novas perguntas. Então, o que o aluno precisa fazer é, a partir daquele treinamento, identificar os padrões para poder responder aquelas novas perguntas. E aí a gente vai avaliar se esse aluno está tendo bom desempenho pela nota. Então, a gente também vai atribuir nota aos modelos. Será que eles estão conseguindo predizer? Assim como o professor tem um gabarito, a gente também vai ter um gabarito para poder saber se o modelo está acertando ou está errando depois que ele foi treinado. Então, de avaliação. Então, quando o treinamento está concluído, a gente vai ver se o modelo está bom, se o modelo está ruim. Então, nessa etapa de avaliação, é importante que a gente forneça para o modelo dados que ele nunca viu, tá? Porque senão é muito fácil. É igual o professor que dá a lista de exercícios, chega na hora da prova, dá os mesmos exercícios. O que vai acontecer? A probabilidade do aluno acertar é altíssima, porque ele já treinou aquilo, ele já está acostumado a ver aquilo. Mas, na realidade, a gente encontra novas observações, novas informações, novas perguntas, ok? Então, essa etapa é super importante para que a gente possa ter certeza de que o nosso modelo vai funcionar no mundo real. Certeza não, porque é uma palavra muito forte, né? Mas que vai ter um bom desempenho no mundo real. E aí, quando a gente faz essa etapa de avaliação, a gente pode ver, nossa, o meu modelo está horrível. Todos que são positivos para coronavírus, ele falou que era negativo. Agora, quem é negativo, ele acertou, ele tá bom nesse aspecto. Então, será que eu preciso ajustar alguma coisa nesse meu modelo? Será que eu preciso, mexer em algum hiperparâmetro, que é o nome correto que a gente dá para esses
para esses argumentos do meu modelo? Então, essa é uma etapa também importante que a gente vai ver como fazer isso. Ok, ajustei os parâmetros, vi que se eu mexesse aqui, eu ia conseguir acertar mais quem tem, né, resultado positivo para coronavírus, já consegui mexer e tal, tenho um ótimo modelo agora. Então, a gente chega na etapa de predição, que é a etapa que a gente sempre busca na hora que a gente está aplicando o aprendizado supervisionado, que é chegar no modelo que vai predizer a resposta para os novos casos, o modelo que, teoricamente, a gente usaria na prática.